Yuki Mifune, uma assassina com precisão cirúrgica e laços profundos com Yakuza, assiste ao noticiário. Na tela, Bruno Dias, um diplomata estrangeiro, que está prestes a discutir em Washington DC sobre um grande acordo comercial entre Estados Unidos e Costa Day. Ele nem termina a primeira frase. Mifune apaga Dias com um único tiro na cabeça. A multidão entra em pânico. Gritos tomam o lugar dos aplausos e a segurança corre para entender o que diabos acabou de acontecer. Enquanto isso, Mifune já desapareceu, deixando para trás apenas o caos e um âncora de TV tentando manter a compostura. Do outro lado da cidade, o agente John Franklin está ocupado em uma conversa com o secretário de Estado. A conversa é interrompida pela agente Juliette Clover, que entra com pressa e uma expressão nada amigável. Temos um suspeito, Brandon Beckett. Os registros de voo mostram que ele esteve em Costa Day pouco antes do assassinato. Para Franklin, essa prova é o bastante. Sem perder tempo, ele ordena que a agente Sarah Patterson envie uma equipe para prender Beckett. O único problema? Beckett não fazia ideia de que sua vida virou um alvo. Ele está em casa, afundado no sofá, completamente imerso em um videogame. Suas primeiras férias em 5 anos, azar o dele. Então, do nada, o barulho de um helicóptero corta o silêncio, seguido de uma explosão que transforma a porta da frente de Beckett em destroços. Ele mal tem tempo de entender o que está acontecendo, antes que uma equipe de agentes armados invada sua casa e o leve sob custódia. Game over. Enquanto isso, Mifune recebe a notícia de que Beckett foi preso. Isso não estava nos planos. Ela deveria eliminá-lo e encerrar o assunto fazendo parecer um acidente. Mas agora a coisa complicou. Plano B e buscar o comboio que o transporta para a detenção. Na casa segura da CIA, Franklin encara Beckett no interrogatório. O cara jura que não tem nada a ver com o assassinato, mas Franklin não está convencido. As provas gritam o contrário. Ele estava na cena do crime. Há vestígio de DNA e um possível motivo. Não parece ser um dia de sorte para Beckett. E para piorar, Franklin começa a desconfiar que o pai dele, Thomas Beckett, também está envolvido. Mas Beckett não cede. Se vai cair de boca fechada. A tensão é interrompida pela chegada do agente de segurança interna, Zack Rosenberg, que pede uma conversa privada com Beckett. Sem rodeios, ele explica as regras do jogo. Não se trata de justiça, apenas de fatos frios e duros. Se Beckett for considerado culpado, nada de julgamento, nada de apelação. Apenas um bilhete só de ida para um buraco do qual ninguém volta. Apesar da pressão, Beckett não cede. Ele insiste que é inocente, mas ninguém na sala parece disposto a acreditar. Franklin, sem paciência para mais rodeios, ordena a transferência imediata. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o mafioso russo fecha um negócio pelo telefone. O contrato? Atacar o comboio que transportava Beckett. Assim que o pagamento é acertado, sua equipe entra em ação. Rosenberg, farejando algo estranho na história, chama Clover para uma conversa reservada. Ele quer saber exatamente como ela encontrou as evidências contra Beckett. Clover hesita, mas admite que foi ela quem descobriu tudo. Rosenberg não engole fácil. Alguém aí não está jogando limpo. Ela então mostra um vídeo do assassinato, detalhando como localizar o atirador a mais de 1 quilômetro de distância. Um tiro como aquele não era coisa de amador. Beckett tinha o nível de habilidades necessário, mas ser capaz de algo não significa que ele tenha feito. Rosenberg observa as imagens com mais atenção. Algo não bate. Entre os rostos da multidão, Donald South, Selda vazio, está lá. Farmacêutico no meio do caos, não deveria ser um dia de negócios. Enquanto isso, Beckett segue no transporte, sentindo que algo está muito errado. Ele avisa os oficiais no veículo, mas recebe de volta apenas olhares impacientes. Ele já é o suspeito número 1, que vai ouvir um cara que todo mundo quer ver atrás das grades. De repente, tudo vira um inferno. Um caminhão surge do nada e bloqueia a estrada. Antes que o motorista possa reagir, outro veículo fecha a retaguarda. Armadilha perfeita. O motorista tenta escapar, mas o caminhão avança e esmaga o carro como uma laca de sardinha. Então, os tiros começam. Os agentes não têm tempo de reagir. São abatidos instantaneamente. No meio do caos, Beckett vê sua brecha. Ele agarra a chave das algemas, se solta em segundos e se equipa com a pistola do agente caído. Sem outra opção, ele luta, derruba um dos atacantes e fere o outro, transformando o que era uma execução sumária em um combate de sobrevivência. Mifune observa tudo de longe. Quando Beckett rouba um carro e pisa fundo no acelerador, ela mira, atira e erra. Primeira vez para tudo. Ele desaparece na estrada, sem alternativa. Mifune, sem alternativa, atira no russo ferido e desaparece nas sombras. Enquanto isso, na Califórnia, Rosenberg rastreia Donald South e o encontra jantando com uma mulher. Definitivamente não é sua esposa. Sem cerimônia, Rosenberg interrompe um momento romântico, senta no lugar da mulher recém-expulsa e vai direto ao ponto. Por que diabos você estava na cena do assassinato? South solta a desculpa ensaiada, apoiava o fim do embargo comercial e blá blá blá. Mas o que realmente importa é que sua empresa está prestes a ser engolida pela Ficus Industries. A cereja do bolo? Se o acordo comercial fosse por água abaixo,
dinheiro, muita gente perderia bilhões. E segundo Salfi, esses são os rostos que Rosenberg deveria estar investigando. Na sede, Peterson entrega a Frank uma péssima notícia. O comboio de Bechtel foi emboscado por mercenários russos, e um dos agentes da equipe levou um tiro certeiro de um franco-atirador. Franklin liga os pontos na hora. Thomas Bechtel pode estar metido nisso, tentando proteger o filho. Paranoia ou um instinto? Ele não vai esperar para descobrir. Quer pai e filho rastreados imediatamente. A equipe encontra o veículo usado na fuga, mas Bechtel já sumiu do mapa. Agora foragido, ele dá de cara com 2 policiais. Eles tentam prendê-lo, mas Bechtel sabe que ser algemado não está no roteiro. Ele os derruba e some antes que qualquer reforço chegue. Sem tempo para sutilezas, rouba um carro e obriga o motorista a levá-lo para um lugar seguro. Enquanto isso, na Califórnia, Rosenberg tem um pressentimento ruim. Ele divide com Clover sua suspeita de que alguém dentro da agência está vazando informações. Como diabos os mercenários conseguiram armar aquela emboscada tão perfeitamente cronometrada? Franklin só quer Bechtel culpado o mais rápido possível, o que torna descobrir a verdade um desafio ainda maior. Quando Rosenberg pergunta se há algo estranho na Ficus Industries, Clover menciona um detalhe suspeito. Um contador da empresa, Josh Strairno, tentou entrar em uma área restrita e disparou um alarme. A polícia apareceu, mas foi barrada pela segurança de Ficus. Rosenberg não precisa ouvir 2 vezes. Ele pede a localização de Strairno e parte direto para Vancouver. Se há uma ponta solta nessa história, ele vai puxar até desfiar tudo. Rosenberg chega a Vancouver e é recebido por Drake Phoenix, chefe de segurança da Ficus Industries. O sujeito tem um talento especial para minimizar problemas. Foi só mal entendido, diz ele, com um sorriso bem ensaiado. Strairno bebeu demais, se perdeu e tropeçou na área errada. O alarme, um acidente. Rosenberg não culpa a história nem por um segundo, mas deixa Felix falar. Às vezes, o melhor jeito de pegar o mentiroso é deixá-lo continuar mentindo. Enquanto isso, Bechtel segue no modo fantasma. Ele abandona o carro roubado no estacionamento e se esconde na traseira de um caminhão de carga para despistar qualquer perseguição. Algum tempo depois, ele finalmente chega ao esconderijo do pai. Ele já vai contando que está sendo caçado e precisa limpar seu nome, mas antes de qualquer coisa, precisa descobrir quem puxa os cordões para incriminá-lo. De volta à investigação, Rosenberg cava mais fundo no passado de Phoenix, e é aí que encontra um problema. Não há registros oficiais dele em lugar nenhum, nem o documento, nem uma ficha, como se o cara tivesse sido apagado da existência. Franklin começa a farejar problemas, descobre que Clover tem falado demais com Rosenberg sobre a Ficus, e decide cortar isso pela raiz. Para ele, localizar Bechtel ainda é a prioridade máxima. Assim que Franklin sai, Clover age rápido. Discretamente, ela passa para Rosenberg o nome e o hospital, onde o único russo sobrevivente está internado. Se há uma peça que pode virar o jogo, ela está numa cama de hospital. Rosenberg chega ao hospital e é barrado por um segurança. O homem cruza os braços, pronto para recitar um protocolo qualquer. Mais fúria. Rosenberg saca a identificação e passa direto. O médico tenta barrá-lo de novo. O paciente acabou de sair da cirurgia. Ele precisa descansar. Ótimo, então ele já está acordado o suficiente para conversar. Sem muita escolha, o médico libera a visita. O russo, ainda groggy, tenta fingir que não sabe de nada. Péssima escolha número 2. Rosenberg aplica pressão no ferimento. E como passe de mágica, o cara tem muito a dizer. O contratante usou um modificador de voz e falsificou ruídos de helicópteros para mascarar sua identidade. Um truque esperto, mas não infalível. Enquanto isso, a equipe de Franklin revisa a casa de Bechtel em busca de algo que o enterre de vez. Peterson encontra um cartão de aniversário enviado pelo pai dele, mas em vez de uma mensagem sentimental, há coordenadas. Eles nem pensam 2 vezes, pegam o endereço partem sem sequer avisar Rosenberg. Rosenberg, por outro lado, segue outro rastro. Ele encontra uma foto antiga de Bechtel com sua unidade militar. Algo chama sua atenção, um rosto familiar. Ele tira uma foto e manda para Clover. Diga que estou vendo coisa errada, mas Clover não vê nada errado. Pelo contrário, ela reconhece o homem na imagem imediatamente. Drake Phoenix, ou melhor dizendo, Clark Marconiu. Oficialmente, Marconiu está morto há 5 anos. Claramente, esqueceram de avisá-lo. Rosenberg encontra Strairno, que faz cara de que não vai abrir o pico, mas isso muda rápido quando uma arma encosta na sua cabeça. De repente, ele tem muito a dizer. Ele confessa que Phoenix ameaçou sua família, forçando a cooperar. Também revela o plano por trás de tudo. Se o acordo comercial fosse cancelado, as ações da Nova Azul desabariam, garantindo uma vantagem financeira monstruosa aos conspiradores. E tem mais, Strairno foi pego tentando abrir uma conta offshore, quando o alarme disparou. Detalhe, tudo sobre ordens de Phoenix. Enquanto isso, na floresta, Bechtel e seu pai avistam homens armados se aproximando. E não vieram para conversar. O pai de Bechtel pega um rifle para ele e aponta para um túnel. Siga por ali. Bechtel hesita, mas obedece. Em outro canto, Franklin recebe um telefonema de Rosenberg, que garante ter provas suficientes para limpar Bechtel. Franklin não gosta nada disso, mas vê que não tem escolha. Ele cancela a ordem de
captura. Porém, tarde demais. Antes que a equipe possa recuar, uma emboscada fulminante elimina um dos homens de Franklin. Beckett, que já estava a salvo, ouve os tiros e corre de volta para a cabana do pai. Os dois se armam e vasculham a área, sem saber que estão sendo observados, mas o perseguidor não ataca. Em vez disso, leva um tiro na arma e desaparece nas sombras. A caçada ainda não acabou. O alvo está vivo. Beckett e seu pai vão atrás do fugitivo e quando finalmente o alcançam, descobrem que é uma mulher, Mifune. O tempo todo, eles achavam que estavam lidando com um homem. Erraram feio. Beckett e Mifune entraram em combate. Ela não está para brincadeira. Rápida, precisa e brutal. O tipo de oponente que não dá margem para erro. Beckett tenta acompanhar o ritmo, mas leva a pior. No instante, ela o imobiliza e puxa a arma, fim da linha, ou quase. Antes que ela aperte o gatilho, o pai de Beckett surge como um fantasma, e com um rifle apontado para ela. Solta, agora. Sem saída, Mifune se rende. Enquanto isso, em Vancouver, Rosenberg segue o rastro de Fênix e encontra algo grande. Passagens para uma ilha remota. Não é exatamente um destino turístico. Coincidência? Nenhuma. Durante o interrogatório anterior com o russo ferido no hospital, o cara mencionou um ruído de helicópteros ao fundo. Adivinha o que tinha na ilha? Uma pista de pouso, conexão feita. Rosenberg suborna um barqueiro para levá-lo até lá. Se Fênix esconde algo, ele vai descobrir. Enquanto isso, Franklin recebe uma ligação de Beckett. Pegamos Mifune. Ela vai falar. Franklin não pensa duas vezes. Fique onde está. O reforço está a caminho. Enquanto isso, Clover continua cavando. Ela começa a ligar os pontos entre Mifune e Dias. Peça por peça, a trama se encaixa. Mifune estava em Costa Verde no dia do assassinato. Tudo armação para incriminar um americano? Nada mais do que um golpe para sabotar o acordo comercial. Se o plano desse certo, as ações da Nova Azul despencariam e Fênix e sua turma sairiam milionários. Agora tudo faz sentido. Com Mifune a caminho de uma prisão de segurança máxima, Beckett lança uma ideia ousada, fingir a própria morte. Vamos deixar Fênix achar que ele venceu. O plano não veio do nada. Beckett sabe que isso é pessoal. No passado, ele e Fênix serviram junto no exército, até que Beckett o entregou ao comandante. O motivo? Fênix assassinou uma mulher inocente durante uma missão. Vingança tem prazo de validade longo. Agora Mifune entra em contato com Fênix e diz que capturou Beckett. O peixe morde a isca. Fênix marca o ponto de encontro e Franklin coloca o plano em ação. O pai de Beckett assume a posição de franco-atirador. Enquanto isso, na ilha, Rosenberg se infiltra em uma casa e dá de cara com algo inesperado, um retrato de família. E bem no centro da foto, Donald e South. Algo não bate. Antes que Rosenberg possa reagir, Fênix o embosca. Eles lutam ferozmente, mas Rosenberg é dominado e acaba amarrado a uma cadeira. South, enfim, abre o jogo. Ele está sendo chutado para fora de sua própria empresa após a fusão. E o mentor por trás de tudo, Fênix. No ponto de encontro, Mifune entrega Beckett a Fênix, mas a equipe de Franklin está oculta, pronta para agir. Antes de concluir a entrega, Mifune solta uma confissão inesperada. Minha missão original era matar seu irmão. Acontece que um erro matou seu sobrinho. O rosto de Fênix se fecha na hora. Bastava dizer que ela não ia sair viva dali. Sem hesitar, ele atira em Mifune, traindo-a no ato. Beckett tenta revidar, mas Fênix o domina com facilidade e o transforma em refém. Agora ele quer um helicóptero e 10 milhões de dólares. Ou então, Beckett morre ali mesmo. Do lado de fora, o pai de Beckett segura a respiração. Ele tem um tiro perfeito à disposição, mas hesita. O erro no passado o assombra. Então Beckett olha direto para ele. Confiança total. Isso basta. Um único disparo. E Fênix cai morto no chão. Enquanto isso, South tenta fugir, mas Mifune, mesmo à beira da morte, impede sua escapada. Ele não tem a mesma sorte que Fênix. Fim de jogo. O filme termina com Beckett e seu pai finalmente reunidos. Esse foi um dos tiros mais difíceis da minha vida, admite ele. Eles compartilham um abraço há muito tempo esperado.